Olá pessoal, hoje infelizmente não vou começar com saudações positivas, porque temos uma notícia triste, né? A psicologia positiva sofreu uma perda historicamente importante, que foi o falecimento do professor Ed Diener, que ocorreu aqui esta semana. O professor Ed Diener é um psicólogo precursor da psicologia positiva e pioneiro nos estudos sobre bem-estar e felicidade na psicologia, e influenciou muito a psicologia positiva e também outras áreas científicas, principalmente áreas sociais, economia, sociologia. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais aí desse importante legado do professor Ed Diener. O Ed Diener nasceu em 1946, faleceu agora em 2021, então ele falece com 74 anos de idade. Ele é da mesma faixa etária, mais ou menos, aí, dos fundadores da psicologia positiva, né? O Martin Seligman está com quase 80 anos de idade e o Mihai Csikszentmihalyi já está com uns 86, 87 anos de idade. Então o Ed Diener é contemporâneo, né? E faz parte aí do time de alto escalão da psicologia positiva, e faz parte dos fundadores da construção da ciência da felicidade e do bem-estar. Ele nasceu na Califórnia e foi lá que ele se graduou em psicologia, né, na Universidade da Califórnia. Depois ele fez o doutorado na Universidade de Washington e em 1974 ele se tornou professor da Universidade de Illinois. Ou seja, né, 1974 é o ano que eu nasci. Então, quando eu estava nascendo, bebezinho, ele já era professor, já era psicólogo, doutor e professor, tendo se tornado depois o professor emérito da Universidade de Illinois. É um professor bem conceituado, mas importante também que o seu trabalho foi muito inovador. Casado com a Carol Diener, e tem um filho que também é muito conhecido na psicologia positiva, né, que é o Robert Biswas Diener. Eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Ed Diener, né, então, nos grandes congressos que eu participei de psicologia positiva, nenhum deles eu encontrei com o Ed Diener, mas o filho dele, o Robert Diener, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversei com ele. Isso foi na Alemanha, num congresso de psicologia positiva aplicada a coaching, liderança e negócio. Mais para frente eu falo um pouquinho do Robert Diener. O Ed Diener, então, ele tem uma importância fundamental na psicologia positiva, porque no início da construção da ciência da felicidade, né, o Martin Seligman, obviamente, não ia reinventar a roda. Então, ele analisou aí já as pesquisas que já haviam sobre felicidade até aquele momento, né? E aí o que a gente tinha eram as pesquisas do Ed Diener, que começam já na década de 70 ali, né, falando do bem-estar subjetivo, que é um termo que ele mesmo cunhou, bem-estar subjetivo, né? Na verdade, o Ed Diener, ele conta em algum lugar que eu li já há algum tempo, que o interesse dele era pesquisar a felicidade, né? E o sonho dele, a visão dele desde o início, era criar um índice nacional de felicidade, né? Que depois poderia se tornar num ranking mundial da felicidade, né? No indicador mundial global de felicidade. Esse era o sonho dele lá atrás. É muito legal que hoje a gente já tem isso muito bem constituído, consolidado, né? E o Ed Diener fez parte aí desse início aí que impulsionou essa visão, esse sonho, e construiu, né, essa estrada que depois os outros cientistas foram dar continuidade. Ele também foi um pioneiro nesse estudo, então, de levar já a psicologia para o lado positivo. Ele já pensou num momento como esse. Então, em 1999, ele publicou um livro, né, que é antes de Felicidade Autêntica. Felicidade Autêntica só foi ser publicado em 2002, que é o primeiro livro de psicologia positiva, né, escrito pelo fundador aí, o Martin Seligman. Mas o Ed Diener já havia publicado um livro chamado Bem-Estar,
a fundação de uma psicologia hedônica, fundação da psicologia hedônica. Então, o nome que ele estava dando para esse campo da psicologia, que ao invés da doença iria estudar o bem-estar, ele chamou de psicologia hedônica. E ele escreveu esse livro em coautoria com o Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, alguns de vocês já ouviram falar, né? Também é um psicólogo muito famoso, porque é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? O primeiro psicólogo da história a ganhar um Prêmio Nobel. Como não sei se vocês sabem, mas não existe a categoria psicologia nos prêmios, no Prêmio Nobel, né? Então, para um psicólogo ganhar um Prêmio Nobel, ele tem que ganhar em outra ciência. Imagina que coisa difícil, já é difícil dentro da sua própria ciência. Imagina você ganhar numa outra ciência, competindo com os melhores do mundo. E o Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia, um trabalho muito importante, em outro momento eu falo melhor dele. E o Ed Diener escreveu um livro, organizou um livro, né, junto com o Daniel Kahneman, aí, chamado Bem-Estar, a fundação de uma psicologia hedônica. Então isso certamente influenciou o Martin Seligman para criar a psicologia positiva. Tanto é que no livro Felicidade Autêntica, o Martin Seligman cita, né, o Ed Diener muitas vezes, e as pesquisas do Ed Diener, né? Também o Ed Diener criou o primeiro periódico científico, primeira revista científica sobre felicidade, que é o Journal of Happiness Studies, né? E eu me lembro muito bem porque eu comecei a estudar psicologia positiva há 16 anos atrás, né? O único livro que tinha de psicologia positiva no Brasil era Felicidade Autêntica, né? A psicologia positiva estava muito no início do movimento no Brasil. Muito pouca gente conhecia, mesmo entre psicólogos, né? Muita gente ainda não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E eu lembro que quando eu estava fazendo minhas pesquisas de mestrado lá, eu li muito sobre o Ed Diener. Aliás, eu fui fuçar o meu computador aqui para ver o que eu tinha, né, do Ed Diener, de artigos e tal, porque eu pesquisei muita coisa na época do mestrado, e quando eu coloquei Ed Diener na busca do meu computador, apareceram 840 arquivos, né? Que tinha lá 840 arquivos no meu computador, que tinha lá o nome Ed Diener, né? Não sei se ajudou muito a minha busca, enfim, mas é um trabalho importante. O Ed Diener, ele é autor de livros e 340 publicações científicas entre livros e artigos científicos, né? São aproximadamente aí 340 publicações científicas. Ele fundou o primeiro jornal, a primeira revista sobre felicidade, o Journal of Happiness Studies, né? E depois surgiram outros, né? O Journal of Positive Psychology. Em 1999, ele se tornou cientista sênior do Instituto Gallup, né? Da organização Gallup, que também contribuiu muito para os estudos sobre bem-estar e pontos fortes. Colaborou com o Seligman em 2004, quer dizer, muitas colaborações com o Seligman, né? Principalmente no início, os primeiros anos da psicologia positiva. Eles têm vários artigos escritos juntos em coautoria, mas em 2004 escrevendo um artigo bastante importante chamado Além do Dinheiro em direção a uma psicologia, em direção a uma economia do bem-estar. É isso aí, além do dinheiro, em direção a uma economia do bem-estar, né? Já com essa proposta, então, de que o PIB, né, a renda, a economia não pode ser o único indicador que vai direcionar as políticas públicas, né? Mas também os índices de bem-estar e felicidade são extremamente importantes. Então é isso que eles defendem. E que legal, né? Saber que a ONU criou depois o ranking mundial de felicidade. A ONU, né, criou o ranking mundial de felicidade, onde hoje nós temos aí todos os anos, né, já comentei isso em um outro vídeo, sobre o relatório mundial de felicidade desse ano, né, que o Brasil sofreu uma queda, enfim. Essa é outra história, mas é legal saber que esse relatório mundial de felicidade que hoje a ONU
organiza, publica todos os anos, né, teve início o insight, o embrião da ideia, numa visão do professor Ed Diener, né, de criar um índice nacional e depois um índice global de felicidade, e onde eles estudam muito a relação entre dinheiro e felicidade, né? Em breve vou gravar uma aula, eu vou fazer uma aula aí sobre essa relação dinheiro e felicidade aí para vocês. Mas eles estudaram muito essa relação, né, e tal, e daí saíram muitas informações, muitos achados importantes, bem como também o Ed Diener pesquisou a relação do bem-estar com traços psicológicos, né, tipos de temperamento e personalidade, as influências sociais, influência de casamento, influência de religião, de espiritualidade, né, quer dizer, tudo que poderia impactar, até a beleza da pessoa, tudo que poderia impactar a felicidade positivamente ou negativamente, o Ed Diener estudou, né? Então ele é um grande nome aí. E ele cunhou a expressão bem-estar subjetivo, que ele mesmo diz que quando ele começou a estudar felicidade, ele não era levado a sério dentro da ciência, né? Isso na década de 70, psicologia não estuda felicidade, isso não era bem visto, era marginalizado. Então ele chamou de bem-estar subjetivo, ele achou esse nome, né, bem-estar subjetivo, que daí ele conseguiu ser mais aceito na academia e publicar suas pesquisas e artigos, né, em periódicos científicos. Interessante saber que ele queria estudar felicidade, mas teve que chamar de bem-estar subjetivo, porque senão ele não seria levado a sério. E nesse construto do bem-estar subjetivo tem duas dimensões importantes, né? Uma é a dimensão emocional e a outra é a dimensão mais cognitiva. A dimensão emocional, basicamente, a gente vê através do balanço entre emoções positivas e negativas, né? Seria o bem-estar emocional. E a dimensão cognitiva é o que o Ed Diener chamou de satisfação com a vida, que pode ser medido aí numa escala, na verdade, talvez seja o primeiro, eu acredito que seja o primeiro instrumento científico para medir bem-estar, uma parte dele, né? Que é a escala de satisfação com a vida do Ed Diener, extremamente conhecida e eu acho que a mais utilizada no mundo até hoje também por ter sido a primeira nesse sentido, né? Então, para o Diener e o Kahneman, Daniel Kahneman, psicólogo também social ali da Universidade de Princeton, né? O bem-estar, então, ele é composto por esses dois elementos, a parte emocional e a satisfação com a vida, né? Esse é o primeiro conceito de bem-estar. Hoje nós temos aí a teoria do bem-estar do Seligman, né, que coloca os 5 elementos do PERMA e tudo mais, florescimento. Hoje isso já está mais aprofundado e mais expandido, mas esse conceito de bem-estar subjetivo continua sendo importante. Inclusive é utilizado, claro que não só ele, mas dentro do composto total, é utilizado pela ONU no relatório mundial, né, de felicidade. O que mais? O Ed Diener ganhou um prêmio em 2012 da APA, né, a Associação Americana de Psicologia, né, a associação mais importante na história da psicologia, ela é mais antiga, né? A gente já tem grandes presidentes da APA, como o Abraham Maslow, né? O Martin Seligman, que é fundador aí da psicologia positiva em 1998, mas já passaram lá desde William James, Watson, né? E muitos nomes importantes aí da história da psicologia, já como presidente da APA, da psicologia americana, né? Porque é a Associação Americana de Psicologia. E em 2008, o Ed Diener ganhou um prêmio da APA pela sua, não era por um trabalho, por uma pesquisa, não, é pela sua carreira, né? É um prêmio por toda a sua carreira científica ao longo de toda a sua vida, né? A lifetime career, né? Então é a sua carreira por toda a sua vida. Então, olha o peso, nós estamos falando aí de um nome de grande peso, né? E também precursor, pioneiro nos estudos do bem-estar, nos estudos da felicidade, que influenciou muito a psicologia positiva, o surgimento da psicologia positiva, a construção da ciência da felicidade nos seus primeiros anos, né? E é ali
casca grossa do mesmo nível de Martin Seligman e Csikszentmihalyi, né? Mais ou menos ali com idades próximas. E agora quem está dando continuidade de uma forma brilhante, mas diferente ao seu trabalho, é o seu filho, né? O Robert Biswas Diener. O Robert Biswas Diener, esse sim eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com ele. Ele tem até inclusive um livro sobre felicidade escrito junto com o Ed Diener, junto com seu pai, né? Mas ele tem uma pegada bem diferente, isso é bem interessante. O pai é muito acadêmico, de mensuração, medir, questionário e tal, e o Robert Diener já é da prática, já da ação, ele que é de vivenciar. Um cara muito interessante. Então, a semana que eu passei ali no congresso de psicologia positiva na Alemanha, aplicado à liderança e coaching em negócio, ele palestrou todos os dias. Ele vinha com o cabelo compridão assim, às vezes prendia um rabinho, um rabo de cavalo, ele soltava, e um cara todo diferente. Ele foi apelidado na psicologia positiva de o Indiana Jones da psicologia positiva, porque ele foi pesquisar felicidade não aplicando questionário e tal, mas visitando lugares muito diferentes, tribos africanas, ia para a Índia, para a Austrália. Ele viajou o mundo e convivia um pouco ali, era quase uma espécie de antropólogo, né? Um cientista social do campo, onde ele ia ver como é que era a felicidade ali das pessoas nesse meio todo, né? Então é uma outra forma de atuar. Ele é muito inovador, polêmico também, bastante. Ele gosta de trazer a polêmica, ele gosta de pensar de forma disruptiva. E ele é um dos fundadores, um dos que levou a aplicação da psicologia positiva para o coaching, né? Ele escreveu o livro Positive Psychology Coaching, o primeiro livro de psicologia, de coaching positivo, de psicologia positiva aplicada ao coaching. E ele também é um dos que está encabeça aí um movimento da psicologia positiva 2.0, né? Ele traz algumas críticas à própria psicologia positiva tradicional, algumas divergências, né? Contribuições, né? Então está dentro aí do movimento da segunda onda da psicologia positiva. Um cara muito intrigante. E a forma que eu conheci ele foi interessante também, porque, cara, eu assisti a palestra dele, mas teve uma hora que teve um intervalo para um café, e aí todo mundo fez aquela fila super organizada, né, na Alemanha e tal, para a gente se servir. E na hora que eu entro na fila, o Robert Diener está exatamente na minha frente, né? E eu fiquei um pouco nervoso na época, não consegui nem tirar foto e tal, mas aí eu comecei a conversar com ele, foi muito simpático, né? É uma figuraça. Interessante ver como, né, sendo filho da Diener, ele prosseguiu, também se tornou psicólogo, prosseguiu nos estudos da psicologia do bem-estar e da felicidade, só que ele tem um método bem diferente, né, de ser, de pesquisar, né, mas com certeza aí fazendo jus de forma digna ao legado do pai, né, que é o Ed Diener. Então, nesse momento, esse vídeo foi um tributo, uma homenagem a este grande nome, monstro sagrado aí dentro da psicologia positiva. Que descanse em paz, né, e que toda a sua família, aí, esposa e filhos possam estar em paz também. E a psicologia positiva, e todos nós, psicólogos positivos ou praticantes da psicologia positiva, que fazemos parte desse movimento de levar felicidade e bem-estar para o mundo, somos agradecidos.